Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 20 de janeiro de 2021, são 23 horas e 4 minutos. Lição 6 da classe de juvenis. Igreja, expressão do reino de Deus. Quero começar já passando a limpo a hora da revisão. Resposta número 1. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do governo sobre todas as coisas criadas por Ele e pode ser visto sob dois aspectos: o governo natural de Deus sobre a criação e o governo moral de Deus sobre o homem. Resposta número 2. Cristo usa esta expressão para mostrar que Ele, o Rei de toda a criação e o futuro Rei de Israel e de todas as nações, estava bem ali no meio deles. Resposta número 3. Para entrar no reino de Deus se faz necessário um novo nascimento. Resposta número 4. Anunciar, fazer o reino de Deus conhecido de todos, em palavras e atitudes, por meio do evangelismo e de um bom testemunho realizando as obras de Cristo. Resposta número 5. Humildade, a mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, coração limpo e pacificação. Texto áudio. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas, capítulo 9, versículo 2. Introdução. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do domínio pleno que Deus tem sobre todo ser, sobre todas as coisas existentes nesse mundo. Não se trata de um poder no sentido material ou político, mas sim espiritual. O reino consiste nos redimidos de todos os tempos, os santos do Antigo e do Novo Testamento, os salvos que reinarão com Cristo para sempre. Vemos aqui um resumo do que é o reino de Deus, e nós veremos nesta lição a importância do reino e de fazer parte deste reino. É chegado o reino de Deus. Um dos principais ensinos de Jesus durante seu ministério terrestre foi sobre o reino de Deus. O próprio João Batista, precursor de Cristo, apareceu no deserto da Judéia pregando a mensagem do arrependimento e a chegada do reino de Deus. Mas o que significa reino de Deus? Bom, vamos falar aqui sobre uma questão do arrependimento. É notório que muitas pessoas acreditam e pensam que para entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, basta somente ir ao templo ou cantar louvores. Na verdade, o reino de Deus é principalmente chegado através do arrependimento. Sem arrependimento, não há como alguém ser salvo na pessoa de Jesus. Há muitas pessoas hoje que fazem situações pensam que somente fazendo isso ou fazendo aquilo, uma liturgia aqui ou um ritual ali, vai ser salvo. Na verdade, para ser salvo nós temos que ter arrependimento de coração, não um arrependimento fingido, mas um arrependimento interno, que vem do nosso interior, um coração de fato contrito diante de Deus, arrependido dos nossos pecados. O governo de Deus. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do seu governo sobre todas as coisas criadas por Ele. Mas se Deus sempre exerceu de forma absoluta o seu governo sobre o universo, como compreender a expressão "é chegado o reino de Deus"? Para isto é necessário analisarmos dois aspectos do seu governo. Bom, em primeiro lugar, parece ser uma contradição, mas não é. O governo de Deus, Deus tem em seu poder tudo ele mantém no seu devido lugar, o universo, as estrelas e tudo mais. A nossa vida, tudo está diante da mão poderosa do Senhor. Mas a expressão "é chegado o reino de Deus" está dizendo sobre uma perspectiva divina para o homem. O que é na prática? É chegado ao reino de Deus? É chegado a você a possibilidade de você vir morar nas mansões celestiais. Está entre vós o Cristo,
O Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o que será morto na cruz do Calvário para a remissão de pecado. Então isso é a expressão direta da questão, é chegado o reino de Deus. É a oportunidade que temos. O governo natural de Deus sobre a criação. A Bíblia expõe claramente a soberania plena de Deus sobre tudo e todos. Deus tem o controle sobre toda a criação. Tudo, absolutamente tudo, é regido por Ele. Todas as coisas foram criadas pela Sua palavra. O escritor aos Hebreus enfatiza: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. A natureza obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. Ele é Senhor absoluto da criação. Tudo que existe nos céus e na terra e em todo o universo está sob o seu domínio. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma vez que Ele é o Criador, Ele também é aquele que domina. É aquele também... Para dar um exemplo simples, quando você cria alguma coisa, você tem domínio sobre aquilo que você criou. Você sabe controlar, você sabe o que fazer. E essa é a dinâmica de Deus sobre a nossa vida, os seres, os vegetais, né? O reino vegetal e animal, a criação num todo, o sistema solar, tudo é, absolutamente tudo é governado por Deus. Entretanto, há de se falar sobre o seguinte... falamos sobre a questão de tudo está debaixo da potente mão do Senhor, e de fato está. Entretanto, há uma questão que nós precisamos compreender também, que nós temos o livre arbítrio. Nós fazemos na nossa vida o que nós quisermos. Entretanto, também é bom ressaltar que a Bíblia vai nos dizer que de todas essas coisas se trará Deus a juízo. Naquele grande dia nós teremos que prestar contas a Deus da nossa vida. Então veja que o governo natural de Deus sobre a criação, ela é natural. Então naturalmente Deus governa todo o mundo, todo o sistema. Tudo que você pensar sobre a questão de ciências, por exemplo, é Deus quem domina. O governo moral de Deus sobre o homem. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, portanto um ser moral com capacidade intelectual de decisão, apto para obedecer de forma consciente, voluntária e inteligente a palavra de Deus, a palavra de seu Criador, que visa o melhor para a sua existência. Então, qualquer pessoa que tenha um pouco de inteligência moral e é consciente de que é uma criatura, ele vai obedecer a palavra do seu Criador. Quando nós obedecemos o que Deus tem para nós, eu sei que é bem verdade que em algumas situações é algo bem difícil de suportar e às vezes até de compreender, às vezes nem tanto a questão da dor, né? Às vezes é mais a questão da compreensão, que nós não compreendemos por que passamos isso. Vemos, por exemplo, o caso de Jó, apesar que ali é o extremo, né? Jó sofreu muito e não entendia coisa nenhuma do que estava acontecendo. Então veja que nós precisamos, independente das circunstâncias, obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos colocar em pauta primeiro a palavra de Deus em nossa vida, porque mais importante na nossa vida é obedecer a Deus e não ao homem. Há pessoas por aí que a qualquer custo ouvem ao homem, mas é contra Deus. E o fim já sabe qual é, né? Então nós precisamos, como pessoas inteligentes e voluntárias à vontade do Senhor, porque nós sabemos que somos criaturas de Deus, né? Somos imagem e semelhança dele, nós certamente iremos obedecer a palavra do nosso Criador. O reino de Deus é chegado por meio de Cristo. Com a queda, o homem tornou-se refém do pecado e da morte, transmitindo essa triste herança para toda a humanidade. Todos passamos a sofrer terríveis males em consequência da desobediência de Adão e Eva. Possivelmente, é muito provável, talvez não, mas a probabilidade é bem grande de alguma vez você ter tomado aquele grande tombo
às vezes estava andando rápido demais e tropeçou em alguma coisa, ou estava andando de bicicleta e tomou um tombo. É extremamente natural que aconteça essas coisas. Então, certamente, quando acontece um grande tombo na sua vida, primeiro vem aquela dor, né? Você vai sentir aquela dor. E depois a consequência daquela dor, dependendo da situação, dependendo do seu tombo, você pode ter quebrado alguma parte do seu corpo, algum osso. Então você vai sofrer um pouco por causa desse tombo. Aconteceu algo parecido com a questão de Adão e Eva, sobre a questão da queda. A queda do homem no jardim, trouxe consigo as consequências da queda, as consequências do pecado da desobediência. E essa consequência dura até hoje e permanecerá até Cristo voltar para buscar a sua igreja. E isso é sempre a questão da desobediência. Quando alguém é desobediente, ele desonra a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Você vê que até na questão humana nós precisamos ser obedientes. Deus tem prazer naquele que obedece a sua palavra e obedece aos seus pais. Aqui é uma questão aqui de honrar pai e mãe, aqui leva mais a ideia da obediência. Então veja que a queda ou o seu tombo vai sempre te trazer algumas consequências. E aqui o pecado da mesma forma. Então Cristo veio justamente para nos levantar deste tombo, desta queda. É Ele quem dá a sua mão, né, para que nós venhamos nos erguer. A igreja como agente do reino de Deus. A incumbência de buscar o reino. O Novo Testamento apresenta de forma abundante qual a missão do crente no reino de Deus. Este deve buscar e trabalhar incessantemente pela vontade de Deus em todas as suas manifestações. Somente aqueles que se esforçam nessa missão se apoderam do reino. A busca pelo trabalho no reino tem que ser incessante diante da vontade de Deus. Em outras palavras, não é você fazer o que você quer fazer, mas aquilo que Deus te orientou a fazer. Quando buscamos trabalhar para Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos sinceros no nosso desenvolver, naquilo que nós vamos fazer para o Senhor, sabendo que muitas pessoas, quando vai fazer algo para Deus, pensa que precisa ter algum reconhecimento do pastor, do líder, ou seja lá quem for. É bem verdade que o reconhecimento humano nos traz um certo afago, é claro, é sempre bom ser reconhecido pelo nosso trabalho. Entretanto, nós precisamos, mais do que nunca, nos sentir honrados porque foi uma ordem dada por Deus para que nós venhamos trabalhar em sua obra. Quando nós reconhecemos que é Deus quem manda, que Ele que é o nosso Senhor, e trabalhamos com prazer para Ele, você verá que há uma diferença naquele que serve a Deus e daquele que não serve, como diz Malaquias 3,18. Então vemos que precisamos incessantemente buscar trabalhar pela vontade de Deus. A missão de anunciar o reino. O próprio Cristo, que nos comissionou, também nos autorizou a usar o seu nome para realizar milagres e expulsar demônios, enquanto realizamos nossa missão aqui. Nós somos embaixadores de Cristo na Terra. O embaixador, ele tem uma autoridade. Por exemplo, numa reunião de governo de Estado, por exemplo, Estado que eu digo nação, países, vemos que o embaixador, ele representa aquela nação. Aqui também, no sentido espiritual também, nós representamos Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na Terra, somos representantes de Cristo na Terra. Então, assim como o homem tem uma tendência de obedecer por ser embaixador da sua nação em outro país, ele vai seguir todas as normas, todas as regras. E assim também nós precisamos fazer de igual forma. Se Deus mandou fazer, a gente faz. Se Deus não mandou a gente fazer, nós não fazemos.
E qual é a autoridade da questão do nome? O nome é uma questão muito interessante. Talvez hoje você tenha um pouco de dificuldade de compreender, porque graças a Deus o mundo hoje mudou e mudou para melhor. Mas anteriormente, alguns anos atrás, quando um pai de família, só para te dar um exemplo da importância do nome, quando estava numa situação de desemprego, por exemplo, e estava faltando alguma coisa dentro de casa, ele falava com um dos meninos, geralmente era com os meninos, né? Raramente era com as meninas, mas geralmente falava com os meninos e falava assim: vai na venda do fulano e diga a ele que eu preciso disso e daquilo, que tal dia eu vou acertar com ele, vou pagar aquilo que ele devo. E imediatamente, quando aquele menino chegava naquele lugar, ele falava: meu pai pediu isso e pediu aquilo e falou que tal dia vai acertar as contas com o senhor. Imediatamente, aquele comerciante vendia aquela mercadoria sem o pagamento. Por quê? Por causa do nome. Por causa do nome do pai do menino. Por quê? Porque era um conhecido. E essa é a questão do nome de Cristo para nós. É claro que num ambiente bem mais amplo. Em nome de Jesus nós podemos fazer coisas extraordinárias, expulsar demônios, falar novas línguas, colocarmos a mão em questões, em veneno, por exemplo, e não morrer. É claro que você não vai fazer isso de propósito. Aqui a Bíblia, quando diz, é quando não há intenção. Quando, por exemplo, quando você vai mexer em algum lugar e de repente, assim como o apóstolo Paulo foi picado de uma cobra venenosa, mas ele não morreu. Mas Paulo não foi ali mexer com a cobra estava ali e ele não sabia. Uma coisa nós precisamos compreender, que uma coisa é tentar a Deus. Quando você está passando num lugar perigoso e você diz: em nome de Jesus eu vou passar naquele tiroteio e vou sair vitorioso, aí você está tentando a Deus. Aí não é válido, aí você vai levar o tiro e você vai morrer. E vai para o inferno. E por que você vai para o inferno? Você não, que eu não vou dar essa palavra para você. Mas quando alguém fala: em nome de Jesus eu vou passar naquele tiroteio e vou sair vitorioso, e se ele morrer, por que ele vai para o inferno? Porque ele está tentando a Deus, ele está pecando contra Deus, como diz Mateus capítulo 4. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que aqui há uma separação, há uma diferença de você colocar a mão em algum lugar e quando não tem intenção e ali está um mal, esse mal não vai chegar a você. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Então nós precisamos separar quando há intenção e quando não há intenção. Mas aqui nós vemos a importância do nome de Jesus. Igreja, portadora das virtudes do reino de Deus. A igreja possui as virtudes do reino de Deus. Somente aqueles que foram transformados espiritualmente são verdadeiramente participantes do reino e podem desfrutar das suas bênçãos. Então vejam que nós precisamos ser transformados espiritualmente. Foi aquilo que eu falei lá no início. Não é questão de alguém ir ao templo e cantar louvores e seguir um ritual ou outro que vai ser salvo, né? Há uma necessidade de ser transformado, assim como Nicodemos, né? Ali a questão de João 3, né? Vai falar sobre o novo nascimento. Ensinos do Sermão do Monte. A essência do ensino de Jesus foi destacada no texto conhecido como o Sermão do Monte, apresentado em 3 longos capítulos, 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Ensinando as bem-aventuranças, Jesus apresenta várias virtudes do reino que nutrem a conduta e o caráter do crente, tais como a humildade, a mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificação e etc. No decorrer de sua prédica, Jesus condena o orgulho, a falta de consideração com o próximo, o mundanismo, o egoísmo e a falta de amor que proliferam neste mundo por toda parte. Veja aqui algumas considerações. A questão de Jesus condenar o orgulho. Pessoas orgulhosas, né, amantes de si mesmas, né, são orgulhosas demais para pedir perdão, por exemplo. Jesus condena a questão da falta de consideração com o próximo, alguém que não tem uma mão para estender para o seu próximo. O mundanismo, que tem de uma forma bem grande entrado nas igrejas do Senhor. O mundanismo, as pessoas dizem que a igreja, porque a igreja está moderna. Não, a igreja não está moderna, a igreja está mundana. Então há uma separação, nós somos diferentes, nós somos separados.
Nós precisamos fazer valer esta autoridade que Deus nos dá. O egoísmo, quantas pessoas só querem para si? Como diz o mineiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então veja que há pessoas egoístas, só pensam em si, coisas que Jesus também condenou. E claro, a falta de amor. O amor é a raiz principal do Evangelho aqui na Terra, né? Nós precisamos falar com amor, exercer a função no amor, ser pastor pelo amor, ser líder pelo amor. Independente se você não tem um cargo eclesiástico, você estender a mão com amor e não por soberba, né? Não por egoísmo, para querer mostrar que você está fazendo ou coisa do tipo. Sempre é por amor. Então veja que aqui são situações na qual Cristo condenou. Cultivando as virtudes do reino de Deus. Hoje é o próprio Senhor Jesus que nos dá a mesma ordenança. Você tem sido este exemplo? As pessoas olham para a sua vida e enxergam a Jesus? O anúncio do reino não pode ser realizado apenas com palavras, é preciso acompanhá-las também das ações. O Evangelho, quando nós vamos evangelizar, e aqui é um conjunto da obra, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Olhar para você e dizer, eu quero ser um cristão igual essa pessoa é. Você precisa ser exemplo, eu preciso ser exemplo. Nós precisamos, quando as pessoas olharem para nós, ver Jesus na nossa vida. Nós temos que ser exemplo, modelo. Agora, o anúncio do Evangelho também precisa ser com atitudes, também não é somente com palavras. O Evangelho de Cristo não é somente de palavra, mas também de poder. E também tem uma outra situação, né? Poder, palavra e a questão do testemunho. Vou dar um exemplo. O testemunho e também o estender a mão, né? Então são 4 questões aqui para a gente ter uma noção, ou seja, nós temos que falar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, precisamos ter atitude de cristão, né? Se as pessoas veem testemunho em nós, nós precisamos ser uma questão de social. O que eu digo no social? Quando você vai visitar uma pessoa e a pessoa necessita de algo e não tem, você estender a mão. Isso também é o Evangelho. Isso você também está evangelizando. Você está fechando as brechas. Você está tapando todas as brechas. Tanto você está falando, está pregando, está testemunhando com o poder do Senhor, né? Também tem essa questão, quando você ora, as pessoas são curadas. Então veja que são esses 4 pontos que nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. Para concluir, como cidadãos do Reino de Deus, precisamos desenvolver as características espirituais de Cristo, incluindo sua humildade e santidade. É necessário o crente romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo para seguir a Cristo e a sua palavra. Isto requer esforço sincero e constante, mas somente assim poderemos desfrutar das bênçãos do reino. Então nós precisamos a cada dia nos esforçar. Não é de qualquer maneira que entramos no reino. Nós precisamos nos arrepender, ter uma vida de testemunho, de palavra, de pregar o Evangelho, de dar bom testemunho, para que assim o poder de Deus seja manifesto nas pessoas e assim as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!